Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre transição de slides, animação, inserção de filmes e de sons. Nós vamos iniciar pela transição de slides. Nós podemos aplicar uma animação durante a passagem de um slide para o outro. O que significa isso? Por exemplo, quando nós começamos a nossa apresentação, então ou eu posso clicar aqui, começar a minha apresentação do começo, ou apertando a tecla F5. Eu vou ter a minha apresentação numa tela cheia para começar a fazer a apresentação do conteúdo dos meus slides. Eu passo de um slide para o outro pressionando a tecla Enter e assim sucessivamente até o final. No entanto, nós podemos fazer uma transição, colocar uma transição de slide com um efeito. Quando ele passa, por exemplo, do primeiro slide para o segundo, ele vai fazer um efeito na tela e eu posso também colocar um som entre a passagem de um slide para o outro. Para fazer isso, eu vou clicar no menuzinho Transições e aqui eu posso visualizar uma série de formatação de transição de slides já pré-definida. Se eu clicar em cada uma delas, eu vou poder visualizando o que acontece na transição entre um slide meu e outro. Eu vou então escolher o tipo que eu desejar para a transição entre um slide e outro. Aqui eu posso ver que eu tenho vários efeitos. Nessa versão do PowerPoint 2010 já traz para a gente vários efeitos de transição que dão um efeito mais bonito na nossa apresentação. Eu posso fazer isso pedindo para colocar um som, além da transição, do efeito de transição, eu posso escolher também o som, né? Eu colocando o som, quando ele passa de um para o outro, além do efeito, ele também gera, né, esse outro efeito. Eu posso deixar selecionado, como já vem, que essa transição entre um slide e outro deve acontecer ao clicar o mouse, ou ainda definir um tempo de transição entre um slide e outro. Percebam que para indicar que eu tenho um efeito de transição de um slide para o outro, aparece aqui para mim uma estrelinha no canto esquerdo do slide em miniatura. Neste caso, eu tenho a transição de apenas um conjunto de slides. Se eu quiser isso para todos os demais, eu simplesmente escolho a opção Aplicar a todos. No momento em que eu faço isso, percebam que aparece aqui no canto esquerdo uma estrelinha em todos os demais slides da minha apresentação. Isso significa que o mesmo efeito que eu escolhi para o primeiro slide, ele se repete no segundo e no terceiro. Visualizando, eu vou selecionar o meu primeiro slide e colocar então para apresentar. Veja que a cada clique que eu dou no mouse, ele passa de um slide para o outro com efeito de transição e de som. Nós vamos agora estudar a animação de objetos dentro dos nossos slides. Para configurar a animação desejada para a apresentação, nós vamos clicar na guia Animações. Eu posso aqui animar, ou seja, dar movimento para cada um dos objetos que eu tenho dentro dos meus slides, que pode ser texto, imagem, gráficos, formas, qualquer tipo de objeto que eu tenho em cada um dos slides da minha apresentação. Percebam que quando eu seleciono um objeto, né, da minha apresentação, neste caso, eu estou selecionando esse título, né, esse texto que eu tenho aqui, eu posso escolher aqui na guia Animações o tipo de animação que eu quero que aconteça com cada um dos meus objetos. Então, aqui eu tenho vários tipos e eu posso, conforme eu vou clicando, eu vou visualizando como que vai ficar a cada clique do mouse que eu der aqui. Percebam que quando eu clico em
em uma animação, automaticamente já aparece para mim o número dessa animação. Ou seja, o que ele está dizendo com esse número 1? Que quando eu apresentar esse slide, a animação do texto Nossa Turma vai aparecer em primeiro lugar. Em seguida, por exemplo, eu quero que apareça uma animação para o texto Formandos de 2020. Da mesma forma, eu vou escolher aqui um tipo de animação para esse texto. Quando eu clico, né, no tipo da animação, então automaticamente já aparece para mim uma caixinha com o número 2. Quando eu coloco esta apresentação no modo de apresentação, clicando F5, eu vou ver que vem primeiro a animação do texto Nossa Turma e quando eu der um clique com o mouse, aparece em seguida a segunda animação de Formandos 2012. Por isso, os números 1 e 2. Quando eu quero alterar a ordem dessa animação, ou seja, a ordem em que aparecem esses textos na tela, eu posso então clicar no número que eu quero reordenar e escolher aqui na opção Reordenar Animação, pedir, por exemplo, para mover antes. Então, o número 2 se tornou o número 1 e o número 1 se tornou o número 2 nesse caso. Da mesma forma, eu posso fazer isso com os demais textos que eu tenho aqui. Clicando no tipo de animação e reordenando caso seja necessário. Outra possibilidade interessante é inserir um vídeo dentro da minha apresentação. Para isso, eu devo clicar aqui em Vídeo, que está aqui também na guia Inserir, e escolher, clicando nessa setinha, se o vídeo está em um arquivo, em um site ou no ClipArt. Temos também a opção de áudio, de som, que permite colocar um som na apresentação. Da mesma forma, eu posso escolher, clicando na setinha, eu vou escolher se o áudio que eu quero está em arquivo, em ClipArt, ou se eu quero gravar um áudio. Este áudio, ele pode ser configurado para tocar automaticamente ou quando for clicado neste ícone. Assim, finalizamos mais uma aula de PowerPoint e até a próxima!